Eu tenho um grupo chamado Pão Diário. E nesse grupo só tem eu no WhatsApp assim falando como administrador, não tem bate-papo, para não fugir, né, do que precisa falar, do que precisa orar. Eu tenho ele desde 2021. Se você quer entrar no grupo, ele vai estar aqui na descrição, um link, você acesse ali e você já entra nele. Enfim, vou falar sobre prioridades. Algumas pessoas me procuram no privado, no WhatsApp, para falar, conversar, outros pelo Insta. E desse Insta eu passo meu número particular e converso com essas pessoas. E uma dessas pessoas me procurou para falar sobre mudança de profissão. E eu conversei com essa pessoa sobre isso. Essa pessoa comprou um curso, começou a estudar, só que começou a ter outras prioridades. Começou a ter outro tipo de. Uma distração. Vamos falar nisso. Distrações. E como geralmente a gente não tem disciplina no começo, a gente precisa praticar isso, colocar algumas coisas em práticas. Essa pessoa começou a se desviar do seu treinamento, do curso, porque assim, muitas das vezes a gente quer passar por algo, só que a gente não quer passar pelo processo. A gente só quer o resultado. E, e por falta de disciplina, a gente começa a ter distrações, as distrações começam a falar mais alto. E assim, hoje atualmente eu não sei como está essa pessoa, mas eu tenho dado conselhos, o Espírito Santo me deu alguns conselhos me usou para falar com essa pessoa. Eu não sei se ela está estudando, né? Se está tendo essa prioridade na parte de estudo. Uma outra pessoa me procurou, essa pessoa tem uma empresa e ela precisava fazer algo assim de colocar algumas coisas em prática, organizar a empresa. Começo de empresa, no começo você precisa organizar algumas coisas, algumas situações, para depois deixar tudo alinhado, para depois ficar mais fácil, né, para você fazer esse tipo de serviço. Só que essa pessoa começou a ter outras prioridades, começou a assistir um filme. Ah, eu vou assistir um filme, depois eu faço isso. E daí você começa a ter outras distrações. Então, essas pessoas me procuram, o Espírito Santo tem me orientado para conversar com essas pessoas, eu falo para essas pessoas para elas dar prioridades naquilo que ela precisa fazer. Se ela precisa estudar, vai estudar. Se ela precisa concretizar algo, faça aquilo. Claro que vai ter suas distrações, mas maneira. Se você tem algumas coisas, muita coisa que você precisa fazer. A semana é corrida, você mora numa cidade grande, tem muitas responsabilidades e tem muitas coisas que vai acumulando porque você não tem aquele planejamento. Então, lá atrás, o Espírito Santo me orientou para me fazer isso. E eu comecei a fazer. Eu escrevi no papel, fiz uma lista, uma tabela. Depois disso, eu coloquei no celular. Daí eu anotava tudo. Aí depois dessas anotações, eu, como se fala, eu fui apagando. Você coloca assim, você vai escrevendo tudo, uma por uma. E depois você vai apagando. E só que como que você vai fazer esse planejamento? Você vai começar pelas coisas mais urgentes. Faz um planejamento semanal. Não faz mensal não. Faz semanal. Aí você coloca as coisas mais urgentes que você tem que fazer naquela semana. Depois aquelas menos urgentes. E depois aquelas que você consegue fazer durante a semana. Que não vai atrapalhar muito o seu cotidiano. Isso tem dado certo para mim. Isso tem dado certo para pessoas que têm me procurado. Isso pode dar certo para você. Só que você precisa ter prioridades nesse planejamento. Você tem que fazer ali tudo certinho, do jeito que foi falado, do jeito que você escreveu, do jeito das prioridades que você precisa fazer urgente. Com o tempo, esse planejamento, que nem hoje mesmo,
Eu ainda noto algumas coisas, mas tem coisas que já é automático. Eu já deixo os urgentes no começo da semana e com o tempo isso vai afrouxando as responsabilidades e você vai ver que você vai conseguir ler um livro, você vai conseguir fazer seu devocional diário, você vai conseguir ir para academia, praticar um esporte. Então isso tem sido bênção para mim. Eu quero que essa prática, esse planejamento, essa prioridade seja bênção para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com uma pessoa que precisa assistir esse vídeo. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor.